E aí, galerinha do RN, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem em casa, né? Até porque não podemos sair por enquanto, só se for em caso de extrema necessidade. Pessoal, hoje aqui nós iremos falar sobre pronomes. Dois assuntos, na verdade. Falaremos primeiramente sobre pronome e na segunda parte da aula falaremos sobre diário e crônica, certo? Então, para o vídeo não ficar tão longo, vamos aqui logo ver o que é um pronome e entender para que ele serve dentro dos textos, dentro da nossa compreensão textual. Tranquilo? Vamos lá. Pronome, primeiramente, entendamos o seguinte, ó. Pronome é a classe de palavra que reúne unidades em número limitado, ou seja, existe uma quantidade X de pronomes, tá? Não são infinitos, existe uma quantidade específica de pronomes. E esses pronomes ele tem basicamente duas funções. A primeira função é substituir e a segunda é se referir a uma palavra que geralmente é um substantivo, tá? Ou algumas expressões que são nomes variados dentro de um determinado contexto. Então, o pronome, quando ele substitui um termo, automaticamente ele acaba se referindo ao termo a qual foi dito anteriormente, certo? Então, o que acontece? O pronome tem essa função: se referir e substituir um nome ou uma expressão, certo? Mais adiante, nós temos aqui vários tipos de pronomes, dependendo da sua circunstância, tá? Então, dependendo da sua função, eles podem ser pronomes pessoais, possessivo, demonstrativo, de tratamento, indefinido, relativo e interrogativo. É, a, Hoje, especificamente, nós falaremos somente de pronomes pessoais, certo? Mas antes vamos ver bem que a relação entre pronomes e as pessoas do discurso, porque todo pronome ele tem essa relação com as pessoas do discurso. Então, professor, não lembro o que é pessoa do discurso, então calma, que a gente vai rever agora o que são essas pessoas do discurso, certo? Essas pessoas do discurso se definem pelo seu posicionamento frente à ação comunicativa, ou seja, sempre que tem alguma pessoa enunciando algo, falando algo, dando alguma informação, tem essa relação de pessoas do discurso. Então, vejamos aqui o seguinte, ó. Temos três pessoas de discurso, somente três e acabou. A primeira pessoa de discurso é aquela pessoa que indica quem fala. Então, no caso dos pronomes pessoais, que é o que a gente vai estudar, temos o eu e o nós. Aqui no caso dos pronomes pessoais, o caso reto, eu e nós. Segunda pessoa de discurso é aquela com quem eu falo, que no caso são representados pelo tu e vós. E a terceira pessoa de discurso é aquela que indica de quem se fala. Então, imagine a situação. Numa conversação, suponhamos que está eu e outra pessoa conversando. Por exemplo, a Carol, lá do oitavo ano. Quando eu estou conversando com a Carol, inicio a conversa, eu sou a primeira pessoa de discurso, porque eu que iniciei a ação de falar, de comunicar algo. E a Carol, que está só ouvindo, ela representa a segunda pessoa, certo? Mas aí vamos mais além. Vamos imaginar que eu e a Carol estamos falando de uma terceira pessoa. Essa terceira pessoa ela não está inserida na conversa, mas está sendo citada. Ou seja, eu, primeira pessoa de discurso, estou conversando com a Carol, falando sobre uma terceira pessoa que está distante. Então, temos sempre essa relação de três pessoas: primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa. Agora, como isso se aplica em algumas situações? Por exemplo, aqui temos uma tirinha, em que nessa tirinha temos o Agar conversando com esse outro personagem que eu não sei o nome, não lembro o nome dele. E aí o Agar cita, ó: o segredo para sobreviver em uma área deserta é se manter ocupado. E ele diz: como nos manteremos ocupados? Nós faremos o que a Elga faria. Vamos ficar mudando os móveis de lugar. Como? Não tem móvel, né? Eles estão no deserto, não tem móvel para mudar. Mas o que eu quero que preste atenção são os pronomes utilizados, os termos utilizados para fazer a referência dentro do discurso. Eu tenho aqui o primeiro personagem, que é o que está iniciando a conversa, que ele vai representar a primeira pessoa de discurso, certo? E temos aqui o segundo personagem, que é o que está recebendo a informação, que no caso vai ser representada a segunda pessoa do discurso. Só que como eles estão conversando, temos a primeira e a segunda. Eles vão citar uma terceira pessoa, que no caso é a Elga. Essa Elga, como ela não está aqui na tirinha em si, mas ela foi citada, ela representa a terceira pessoa
do discurso, certo? Pegando a mesma tirinha, só que agora vamos analisar os pronomes que foram utilizados. Eu tenho aqui o segundo personagem, ele fala como nos manteremos ocupados. Quando ele fala nos, ele não está falando só dele, ele está falando dele e do H que está ao seu lado. Então, os dois nesse momento, como ele cita os dois e é plural, óbvio, né? Ele utiliza o termo nos, como nos manteremos. Então, nesse caso, quando ele se refere aos dois, é porque os dois estão sendo representando a primeira pessoa de discurso. Então, tal que lá na frente o H confirma isso, ele fala nós faremos o que a Elga faria. Então, quando ele fala nós, ele inclui ele e o colega. Então, eles representam a primeira pessoa, certo? A primeira pessoa do plural. E, novamente no contexto, temos aqui a Elga. E a Elga, como ela está sendo citada, quem ela vai ser? Terceira pessoa, porque eles não estão falando com ela, estão falando dela. Então, continua sendo a terceira pessoa do discurso, certo? Professor, então aí quer dizer então que numa primeira situação eu tenho a primeira, segunda e terceira, mas quando eles utilizam o pronome pessoal e o pronome oblíquo na primeira pessoa do plural, então os dois são a primeira pessoa? Sim, só que quando um fala individualmente no texto em si, temos a primeira, segunda e a terceira, mas como eles estão juntos numa mesma situação, eles representam a primeira pessoa do discurso, certo? Indo agora para os pronomes pessoais, que é o que nós vamos estudar mais a fundo hoje, vamos saber o que eles indicam. Eles são aqueles que indicam a pessoa de discurso, que é o que a gente já viu. E eles são classificados em dois tipos. Nós temos os pronomes pessoais, no caso reto, que eles exercem a função de sujeito da oração. Quem é esse sujeito? É aquele em que realiza a ação dita pelo verbo. Então eu tenho aqui na frase, eu estou com fome, sempre ando com fome, né? E o que acontece? Quando eu digo eu estou com fome, adivinha quem é a pessoa? Primeira pessoa, porque eu que estou ditando. E olha o verbo aqui, ó, estou. Então o sujeito dessa ação de estar com fome sou eu. Então, primeira pessoa de discurso representa o sujeito, certo? Aqui eu tenho uma segunda situação, que são os pronomes pessoais, o caso oblíquo. Ele substitui o substantivo também, que a gente já viu que o pronome faz isso. E eles complementam o verbo. Aí eles vão ter outras funções, podem ser objeto direto ou indireto, mas não é o que a gente vai estudar hoje. A gente vai estudar só essa relação de discurso. Então, quando ele fala assim, você pode me ajudar com esse problema? Olha o pronome que foi utilizado, o me. Então, esse me, aí quem que está falando? Eu mesmo. Então, esse me, ele representa a primeira pessoa do discurso também. Então, perceba, temos duas situações. Um com o pronome pessoal do caso reto e um com o pronome pessoal do caso oblíquo, em que ambos representam a mesma pessoa de discurso, que no caso é a primeira. Aqui, temos a tabela. Eu vou só me tirar aqui um minuto para vocês conseguirem visualizar melhor. Então, aqui nós temos a tabela, ó. Perceba que na tabela aqui temos os dois casos, do caso reto e do caso oblíquo. Percebam que no caso oblíquo tem uma maior quantidade. O do caso reto são simples, é o eu, tu, ele, nós, vós, eles e os seus plurais. Eu vou já explicar em relação a esse você, em relação a esse agente, certo? Então percebam a diferença, tranquilo? Aqui, qual é a relação entre esse pronome você e o termo agente? O termo você, anteriormente, ele era utilizado como pronome de tratamento, só que devido ao seu uso recorrente, ele passou a ser utilizado como pronome pessoal, só que na linguagem informal. Então, quando você tem uma intimidade com uma pessoa, você não chama ela de tu, você acaba se referindo a ela como você. Por exemplo, ei, você vai ao cinema? Ei, você vai para a festa comigo? Ei, você vai sair hoje? Então, esse você é para quem, quando eu já tenho uma certa intimidade com a pessoa, já a conheço. E o tu representa um certo distanciamento, tá? A mesma coisa com a gente. Hoje em dia, nós pouco utilizamos o termo nós. A gente acaba utilizando o termo agente. Aqui, o que acontece? Por que esse agente, professor, apesar dele representar o plural, ele está aqui como se fosse singular? É porque o termo em si, o termo, ele é usado no singular, mas ele representa o plural, certo? Então só entendam isso. Por exemplo,
uma coisa é dizer nós vamos, certo? Só que quando a gente utiliza o termo a gente fala a gente vai. Perceba que o verbo ele fica no singular, apesar do termo a gente representar mais de uma pessoa, representar um grupo, certo? Não existe dizer a gente vamos, porque se você utiliza o termo a gente, o verbo tem que estar no singular, tá? Só em termos de ressalva isso daqui. Então, cuidado com o termo você e o termo agente, que também são usados como pronomes pessoais, só que na linguagem informal. Aqui temos duas frases para a gente entender essa relação do pronome pessoal com termos que são da linguagem informal. Por exemplo, tenho aqui viajarei nas minhas férias. Eu tenho um verbo viajarei e por questão óbvia, quem que viajará? Obviamente que será eu. E o eu representa o que? A primeira pessoa do discurso. Aqui tem você precisa se esforçar mais. Olhem lá o termo você. Quando eu digo você é porque eu falo com alguém. Só que nesse caso, se eu falo com alguém, é alguém que eu conheço. Então você representa o que? Segunda pessoa do discurso. Isso aqui é simples, não tem muita coisa para bater cabeça em relação ao pronome pessoal, tá? É só você prestar atenção no verbo, na concordância do pronome com o verbo e prestar atenção no tipo do pronome utilizado. Você é informal, a gente é informal, os demais eles podem ser usados para algumas situações variadas, certo? Aqui, ó, na tirinha temos um personagem que não tem nenhuma fala, mas tem um que vai falar com o outro. E ele diz, ó, ele não gosta de ser tratado de Vossa Alteza, porque sofre de medo de altura. Então, olha só, como ele está falando com esse outro personagem, ele é a primeira pessoa do discurso, esse que está só ouvindo, segunda pessoa, e eles estão falando sobre quem? Olha só, falando sobre ele. E ele, obviamente, aponta para alguém que está distante, no caso, o rei. Então, esse ele representa o que? Terceira pessoa do discurso. Aqui temos um exemplo em uma campanha em que tem não foi acidente, que é uma campanha contra bebida e direção. E ele fala, você vai tomar consciência ou mais um drink? Olha o termo que ele utiliza, você. Professor, se é uma campanha, por que ele não utiliza um termo formal? Por exemplo, tu vais tomar consciência ou mais um drink? Porque fica muito formal. E a intenção é atingir um público amplo. Então, quando eu quero atingir um público amplo, eu utilizo linguagens mais informais. Eu falo de maneira mais informal para ser de melhor compreensão. Então, no caso, você se dirige o que? Ao leitor. Então, você, segunda pessoa do discurso, só que na linguagem informal. Então, aqui encerramos a nossa primeira parte sobre o estudo dos pronomes. Qualquer dúvida, vocês observem aquela tabela, voltem um vídeo, já observem a tabela e fiquem atentos a essa tabela para entender a relação entre a pessoa do discurso e o seu enunciador ou a quem está se referindo. Tranquilo? Então, encerramos aqui a nossa parte 1 e vamos daqui a pouco para a parte 2.